O calor dentro da câmara do trono solar não era apenas uma temperatura elevada, era uma pressão física, uma muralha de radiação que fazia o ar vibrar como uma miragem perpétua no horizonte de um deserto. O chão de obsidiana polida estava quente o suficiente para fritar carne em segundos, e as paredes adornadas com veios de magma pulsante iluminavam o recinto com um brilho alaranjado e opressor. No centro de tudo, sentada sobre um trono esculpido diretamente no núcleo de um asteroide estelar, estava Ignisvra, a matriarca dos Piravokan. Sua pele não era carne, mas um fluxo contínuo de plasma contido por uma vontade férrea. Seus olhos eram duas anãs brancas prestes a colapsar, e sua mera presença evaporava a umidade dos pulmões de qualquer diplomata tolo o bastante para tentar respirar ali sem filtros atmosféricos pesados. A delegação da Aliança Galáctica estava encolhida perto da entrada. Envolta em trajes de criostase de nível militar, os visores escurecidos para evitar a cegueira permanente, tremendo não de frio, mas do terror instintivo que qualquer ser biológico sente diante de um incêndio descontrolado. Ignisvra observava-os com o desdém de uma deusa solar, olhando para insetos de gelo, sua mão esquerda tamborilando no braço do trono, cada toque soltando fagulhas que poderiam incendiar uma floresta inteira. Ela estava entediada com a fragilidade do universo, cansada de seres que precisavam de camadas e mais camadas de proteção apenas para estar na mesma sala que ela. O silêncio era quebrado apenas pelo zumbido dos escudos térmicos e pelo crepitar de seu próprio corpo, até que passos pesados e desritmados ecoaram, ignorando qualquer protocolo de reverência ou medo. Roberto Betinho da Silva, ex-sargento do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e atual especialista em contenção de riscos extremos da frota terrana, caminhava em direção ao trono como se estivesse passeando no calçadão em um domingo de verão. Ele não usava o traje de criostase padrão. Vestia apenas calças de carga térmica desgastadas, botas de sola grossa e uma camisa de linho sintético aberta até o meio do peito, encharcada de suor que evaporava quase instantaneamente, criando uma leve névoa ao seu redor. Ignorando os suspiros horrorizados dos alienígenas atrás dele e os guardas de rocha magmática que erguiam suas lanças incandescentes, Betinho parou exatamente na linha demarcada, onde a temperatura subia para níveis letais para o carbono não modificado. Ele enxugou a testa com as costas da mão, olhou diretamente para o rosto flamejante da imperatriz e levou a mão ao bolso, procurando algo com uma calma que beirava a insanidade. Antes de continuar essa história e vermos como o bombeiro carioca vai lidar com uma mulher feita de lava pura, eu preciso saber quem está comigo nessa zona de perigo. Escreva nos comentários a sua cidade e a hora atual. Quero saber onde a resistência humana está montando base. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda a manter a fogueira acesa e garante que mais lendas como esta cheguem até você. Voltemos à história da humanidade. Os Piravokan governavam o setor de Antares com uma política simples. O que não se dobra, queima. Eram uma espécie baseada em silício e energia, nascidos nas crostas instáveis de planetas vulcânicos e viam as raças baseadas em água e carbono como aberrações frágeis e viscosas. A diplomacia com eles era historicamente impossível. Ou você aceitava a anexação e a escravidão nas minas de enxofre, ou seu planeta era submetido a um bombardeio orbital de plasma até que os oceanos fervessem e a atmosfera se tornasse cinzas. A humanidade, recém-chegada ao palco galáctico, foi considerada apenas mais uma espécie úmida e patética, indigna de nota, até que as primeiras escaramuças em luas vulcânicas mostraram que os terranos tinham uma tolerância absurda e teimosa ao calor, algo forjado em seus próprios desertos e trópicos implacáveis. Aquele encontro no trono solar deveria ser a rendição formal de um posto avançado humano, uma cerimônia onde os embaixadores rastejariam e pediriam clemência. Ignisvra, cuja beleza era tão letal quanto uma erupção solar, esperava súplicas. O campo de força que a cercava não era apenas para a proteção dela,
mas para evitar que ela matasse acidentalmente seus visitantes. A 10 metros, a temperatura era suportável para um Piravocã. A 5, o aço derretia. Betinho, no entanto, tinha vivido a vida inteira entrando em prédios que cuspiam fogo, carregando quilos de equipamento, enquanto o mundo desabava em chamas ao seu redor. Para ele, aquele calor não era uma sentença de morte. Era um ambiente de trabalho familiar, nostálgico até, lembrando os dias de combate a incêndios florestais na serra, onde o ar tinha gosto de fuligem e perigo. O bombeiro avançou além da linha de segurança. Os sensores da sala começaram a apitar alarmes de violação biológica crítica, indicando que o humano deveria estar entrando em combustão espontânea. A pele de Betinho estava vermelha, veias saltadas no pescoço e nos braços. O suor fervendo na pele antes mesmo de escorrer, mas ele não parou. Ele sentia o calor penetrar nos ossos. Aquela sensação de que o sangue estava prestes a borbulhar, mas sua mente estava focada em uma única tarefa, um gesto de desafio calculado que valeria mais do que 1000 tratados de paz. Ele sabia que a Imperatriz podia incinerá-lo com um pensamento, mas também sabia que a curiosidade era a única fraqueza de seres imortais e intocáveis. Ignis Vra inclinou-se para a frente. As chamas que formavam seus cabelos oscilando de laranja para um azul intenso, sinal de sua irritação e surpresa crescente. Você ousa profanar meu santuário com sua carne úmida, criatura. Sua voz não era som. Era uma vibração térmica que sacudiu os dentes de Betinho. Minha pele é lava pura. Chegue mais perto e você será apenas vapor e memória. A ameaça era real. A radiação que emanava dela aumentou, fazendo o chão ao redor das botas do humano começar a estalar e fundir. Os guardas prepararam-se para atacar, mas a Imperatriz ergueu uma mão, parando-os. Ela queria ver até onde a estupidez daquele primata o levaria antes de virar pó. Com um sorriso torto e os lábios rachados pelo ar seco, Betinho tirou um cigarro de palha amassado que estava preso atrás da orelha. O objeto parecia ridículo diante da majestade cósmica da Imperatriz, uma pequena coisa orgânica prestes a ser consumida. Ele colocou o cigarro na boca, ignorando a dor lancinante da pele do rosto exposta à radiação direta. Com uma audácia que silenciou até o zumbido dos reatores, ele se inclinou sobre a barreira de energia, chegando perigosamente perto da mão estendida da Imperatriz, cujo dedo indicador brilhava como um maçarico industrial. Perfeito, disse Betinho, a voz rouca mas firme enquanto encostava a ponta do cigarro na aura flamejante que envolvia o dedo da alienígena, tragando profundamente até a brasa acender. Ele soltou a fumaça diretamente na direção do rosto feito de fogo dela. Tava precisando de um isqueiro. E aí, majestade, tá quente aqui ou é só o seu charme? A fumaça cinzenta do cigarro de palha subiu em uma espiral preguiçosa, contrastando violentamente com a pureza ofuscante da sala do trono. O silêncio que se seguiu não foi de reverência, mas de um choque cognitivo absoluto. Para os Piravocã, o fogo era sagrado, uma força de destruição e renascimento, não uma ferramenta mundana para alimentar vícios de primatas. Ignis Vra observava a pequena brasa na ponta do cigarro, depois os olhos castanhos e desafiadores do humano. Ninguém jamais havia invadido seu espaço pessoal sem gritar em agonia, muito menos usado seu corpo divino como utensílio doméstico. O cheiro de tabaco queimado misturou-se ao aroma de ozônio e enxofre, criando uma fragrância que a Imperatriz, em seus 3 milênios de vida, jamais havia sentido. O cheiro da insolência. Os guardas de rocha magmática deram um passo à frente, as lanças vibrando com a intenção de transformar Betinho em uma mancha de carbono no chão. Mas a mão de Ignis se ergueu novamente, mais rápida que uma erupção. Ela estava fascinada. Seus sensores térmicos indicavam que a temperatura corporal do humano estava crítica. Seu sangue próximo do ponto de ebulição, as proteínas de sua pele começando a desnaturar. Mas ele permanecia ali, sorrindo. Não era uma resistência tecnológica. Era biológica e, pior, psicológica. Ele estava sofrendo, certamente, mas tratava a dor como uma velha conhecida, uma companheira de trabalho chata, mas tolerável. Charme? Repetiu ela.
a palavra saindo estranha em sua língua de fogo, como se mastigasse cascalho. Você está morrendo, criatura de água. Suas células estão gritando, e ainda assim você flerta com a aniquilação. Ignis inclinou a cabeça, as chamas de sua coroa mudando para um tom violeta inquisitivo. Ela nunca tinha visto um ser biológico ignorar o instinto de autopreservação com tanta naturalidade. A maioria das espécies implorava pela vida. Este humano parecia estar apenas matando o tempo enquanto esperava o ônibus, fumando a morte na cara da divindade local. Betinho soltou outra nuvem de fumaça, sentindo o suor escorrer pelas costas e evaporar antes de chegar ao cós da calça. Dona, eu sou do Rio de Janeiro. Já peguei ônibus na Avenida Brasil meio-dia sem ar-condicionado. Isso aqui, ele apontou ao redor com o cigarro, isso aqui é só um dia quente de janeiro com umidade baixa. A bravata era sua armadura. Se ele demonstrasse o quanto a pele do rosto ardia, o feitiço quebraria. Ele precisava ser mais teimoso que o calor, mais duro que a rocha derretida. Atrás dele, o embaixador dos Glubar, uma espécie anfíbia, desmaiou, seu traje de proteção falhando diante da mera proximidade da ira curiosa da imperatriz. O baque surdo do corpo caindo não fez Betinho virar. Ele manteve o contato visual. Ignis percebeu que ele protegia os outros com sua própria sombra térmica, absorvendo a radiação frontalmente. Havia uma nobreza suicida naquilo que, contra todas as probabilidades, acendeu uma chama diferente dentro do núcleo da imperatriz. Respeito. Ela decidiu testar os limites daquela carne absurda. Você fala com bravura, humano, disse Ignis, a temperatura da sala subindo mais 5 graus num piscar de olhos. O chão ao redor das botas de Betinho começou a liquefazer, tornando-se uma pasta negra e viscosa. Mais palavras não param o plasma. Se você suporta o meu brilho, talvez suporte o meu toque. Ela não estava mais irritada, estava jogando. O conceito de tocar algo sem destruí-lo era estranho para ela, uma novidade exótica. Betinho sentiu a sola das botas vulcanizadas começar a ceder, o calor subindo pelas pernas como água fervente. Ele sabia que tinha segundos antes de desmaiar ou cozinhar por dentro, mas recuar agora seria a morte de todos eles. Ele deu mais uma tragada, a última, e jogou a bituca no magma aos seus pés, onde ela desapareceu instantaneamente. Se a senhora quiser tocar, fique à vontade. Só aviso que eu não sou de ferro, sou de carne, osso e muita teimosia. A imperatriz levantou-se. O movimento foi como ver uma montanha vulcânica ganhar vida. O trono rangeu e sibilou quando ela se separou da pedra. Ela era alta, quase 3 metros de pura energia, contida em uma forma humanoide feminina, desenhada por chamas vivas e curvas de luz cegante. A cada passo que ela dava em direção a ele, a realidade parecia distorcer, o ar tremeluzindo violentamente. A corte inteira prendeu a respiração, esperando o momento em que o humano explodiria. Betinho firmou os pés na lama fervente do piso, abrindo mais um botão da camisa encharcada. O peito subia e descia pesadamente, o coração batendo como um martelo pneumático contra as costelas. Ele não tinha armas, não tinha escudo, apenas a certeza insana de que, se ela quisesse matá-lo, já teria feito. Aquilo era um teste, um ritual primitivo de domínio. E ele não ia se curvar. Ele olhou para cima, para o rosto incandescente que se aproximava, e viu não apenas fogo, mas uma solidão cósmica, a solidão de quem nunca pode ser abraçado. Ignis parou a meio metro dele. O calor era tão intenso que as sobrancelhas de Betinho chamuscaram e desapareceram. A pele dele estava num tom vermelho alarmante, bolhas se formando e estourando microscopicamente. Ela ergueu a mão, a palma aberta, emanando um brilho branco azulado. "Mostre-me, bombeiro", sussurrou ela, a voz agora um ronco suave de fornalha. "Mostre-me do que é feita a sua raça." E então, ela começou a baixar a mão em direção ao peito exposto dele. O tempo parou no trono solar. A mão da imperatriz desceu lentamente, e Betinho sentiu os pelos do peito virarem cinzas antes mesmo do contato. Ele cerrou os dentes, travando o maxilar com tanta força que sentiu um dente estalar. O instinto gritava para correr,
para se jogar em um tanque de gelo, mas a vontade o mantinha pregado no lugar. Ele era a barreira. Ele era a linha de contenção. Se ele falhasse, a terra queimaria. Quando a ponta dos dedos de plasma de Ignis roçou a pele suada sobre seu externo, o som foi de Biff sendo jogado em uma chapa quente. Um chiado agudo e violento. Mas ele não gritou. Um gemido rouco escapou de sua garganta. Um som animal de dor contida, mas ele não recuou 1 milímetro. Ignis arregalou os olhos estelares. Ela esperava ver a carne se abrir, os ossos virarem pó. Em vez disso, viu a pele humana escurecer, queimar, mas resistir. Havia água ali, muita água, circulando freneticamente, roubando o calor e dissipando-o pelo resto do corpo. O sistema de resfriamento biológico dele estava em overdrive máximo. Para ela, acostumada com a fragilidade seca de outras raças, aquilo era um milagre de engenharia orgânica. "Você não quebra", murmurou ela fascinada, retirando a mão levemente, deixando uma marca de queimadura em forma de dedos no peito dele, uma tatuagem de guerra instantânea. A dor era alucinante, a adrenalina inundando o sistema de Betinho como um rio estourando a barragem, mas ele forçou um sorriso trêmulo. A queimadura ardia, pulsava, mas ele estava vivo, mais vivo do que nunca. "Nós quebramos o tempo todo, Majestade", arfou Betinho, a voz falhando. "A diferença é que a gente se conserta, a gente cicatriza." Ele olhou para a marca no peito, a pele vermelha e viva ao redor da carne cauterizada. "Isso aqui vai virar história, vai virar cicatriz. E cicatriz é só a pele dizendo que o que tentou me matar falhou." Ignis recuou um passo, a aura agressiva diminuindo, tornando-se um brilho dourado mais suave, quase acolhedor. A tensão assassina na sala dissipou-se, substituída por uma curiosidade elétrica. Ela olhou para a própria mão, depois para o humano. Pela primeira vez ela via um igual, não em poder, mas em espírito. Alguém que podia suportar a sua essência. O desejo que surgiu nela não era carnal no sentido humano, mas uma fome de conexão, de proximidade com o único ser que não evaporava em sua órbita. "Vocês, humanos, são feitos de agonia e água", declarou ela, voltando a sentar-se no trono, mas agora inclinada para a frente, os cotovelos nos joelhos, os olhos fixos nele. "Você suportou meu toque. O acordo diplomático está reconsiderado." Um suspiro coletivo de alívio percorreu a delegação atrás de Betinho, mas o bombeiro não relaxou. Ele sentia a mudança na atmosfera. O perigo físico imediato havia passado, mas agora ele estava em um terreno muito mais perigoso. O interesse pessoal de uma entidade cósmica. "Reconsiderado é bom", disse Betinho, passando a mão trêmula pelo cabelo chamuscado. "Mas se a gente vai negociar, eu vou precisar de um copo d'água, gelada, e talvez uma pomada para queimadura, se não for pedir muito." A informalidade dele era a âncora que mantinha a situação real, impedindo que tudo se tornasse uma lenda abstrata. Ele precisava humanizar aquele momento, trazer a deusa para o nível do chão. Ignis riu. O som foi como pedras rolando dentro de um vulcão ativo, profundo e terrível, mas genuíno. Água, tão dependentes. Com um gesto, ela fez surgir de uma fenda no chão um pilar de cristal, contendo um líquido azulado borbulhante. "Hidrate-se, bombeiro, porque agora eu quero saber mais sobre esse Rio de Janeiro e como ele produz guerreiros que bebem fogo." Betinho caminhou até o pilar, mancando levemente. Suas botas estavam deformadas, fundidas em formas estranhas. Ele pegou o recipiente, que estava morno para os padrões alienígenas, mas aceitável, e virou o líquido de uma vez. A sensação de frescor descendo pela garganta foi quase orgástica. Ele limpou a boca e virou-se para ela, a marca no peito pulsando como um segundo coração. A conexão entre eles estava estabelecida, um fio invisível de calor e dor que ligava o bombeiro à imperatriz. Mas o momento de trégua foi estilhaçado. Um som agudo, não audível, mas vibracional, cortou o ar. Os sensores de Betinho, o instinto apurado por anos de desabamentos e explosões, gritaram antes que qualquer coisa acontecesse. Ele viu a mudança sutil na luz ambiente, uma sombra azulada e fria que não deveria existir ali.
Não vinha da entrada, vinha de cima, das aberturas de ventilação térmica. Antes que Ignis pudesse reagir, o teto da câmara explodiu para dentro. Não houve fogo, houve o oposto. Uma onda de choque de nitrogênio líquido pressurizado e compostos de entropia. Uma granada criogênica de nível militar detonou no ar, espalhando uma névoa branca e densa que sugou o calor da sala com a voracidade de um buraco negro. Para os humanos, a temperatura caiu para um agradável 20 graus em segundos. Para os Piravocan, foi como se o ar tivesse se transformado em ácido sulfúrico. Ignis gritou, um som de vidro estilhaçando enquanto sua aura diminuía violentamente. O plasma de sua pele escureceu, solidificando-se em crostas de rocha cinza e morta. Ela caiu de joelhos, paralisada pelo choque térmico, vulnerável pela primeira vez em milênios. Das sombras da fumaça gelada, figuras desceram em rapel, assassinos vestidos em trajes de isolamento térmico prateados, armados com canhões de zero absoluto. Eram os Cryolords, rebeldes de um sistema de luas geladas, que esperavam há séculos por uma chance de apagar a chama da Imperatriz. Os guardas de rocha, lentos e estupefatos pelo frio repentino, começaram a rachar e desmoronar, seus núcleos esfriando rápido demais. A delegação humana correu para a saída, mas Betinho parou. O instinto de sobrevivência dizia para fugir. O frio era seu amigo, o ambiente estava finalmente habitável para ele, mas ele olhou para Ignis. A deusa altiva e terrível estava agora encolhida, tremendo, sua luz piscando como uma lâmpada prestes a queimar. Ela olhou para ele, não com arrogância, mas com medo. Medo da escuridão fria. Ah, nem vem com essa palhaçada agora, rugiu Betinho. Ele não era diplomata, não era soldado. Ele era bombeiro. E a regra número 1 do bombeiro não é apagar o fogo, é salvar vidas. E ali, naquele momento bizarro, a vida que precisava ser salva era o próprio fogo. Ele agarrou um machado térmico cerimonial que um dos guardas caídos havia largado. Uma arma pesada, feita de tungstênio, cuja lâmina ainda brilhava com calor residual. Um assassino aterrissou entre ele e a Imperatriz, levantando um rifle que disparava feixes de entropia. Betinho não hesitou. Ele avançou com a fúria de quem arromba uma porta emperrada em um prédio em chamas. «Sai da frente, picolé!» gritou ele, girando o machado num arco descendente. O peso da arma, somado à força bruta de um humano cheio de adrenalina, partiu o capacete do assassino como se fosse casca de ovo. O impacto ecoou na sala silenciosa. Betinho pulou sobre o corpo do inimigo e se colocou na frente de Ignis. O frio da granada ainda permeava o ar, e ele sentiu um arrepio delicioso na pele queimada, mas sabia que aquilo estava matando ela. «Ei, majestade, não apaga não!» Ele gritou, olhando para trás enquanto girava o machado para manter 2 outros assassinos à distância. «Lembra do calor? Lembra da raiva? Fica com raiva, porra! A raiva esquenta!» Ignis tentou se erguer, mas suas pernas de plasma semissólido falharam. Ela estava entrando em hibernação forçada, o equivalente à morte para sua espécie. Ela precisava de uma fonte de ignição, algo para reiniciar a reação em cadeia de seu núcleo. Ela olhou para o humano, esse ser pequeno e frágil que agora era a única coisa quente e imóvel na sala. Ele estava lutando como um demônio, usando a ferramenta bárbara para esmagar a tecnologia avançada dos assassinos, protegendo-a com seu próprio corpo de carne. Um disparo de gelo atingiu o ombro de Betinho, congelando instantaneamente o tecido do uniforme e queimando a pele por baixo com o frio. Ele urrou, mas não caiu. Ele usou a dor. Ele girou, acertando o lado cego do machado no peito de outro atacante, jogando-o contra a parede. Mas eram muitos. «Dona, eu preciso que você acenda!» ele gritou, recuando, até que suas costas tocassem o braço dela, agora morno e rochoso. «Se você não brilhar, a gente vira picolé!» Foi o contato. A pele dele, fervendo de esforço e sangue quente, tocou a superfície fria dela. Para Ignis, aquele toque foi uma injeção de vida. Não era o calor de uma estrela, era o calor biológico, químico, furioso da vida baseada em carbono. Uma centelha pulou dele para ela. Não física, mas essencial. A audácia dele, a recusa em morrer, alimentou a fornalha dela. O núcleo de Ignis,
profundo em seu peito, deu um solavanco. Uma fenda de luz laranja brilhou em sua garganta. "Saiam!" A voz dela voltou, fraca, mas crescendo como o rugido de um motor de jato ligando. Betinho sentiu a temperatura nas costas subir vertiginosamente. Ele sorriu, o sangue escorrendo do nariz. "É isso aí, garota. Mostra pra eles quem é que manda na churrasqueira." Ele se jogou no chão, cobrindo a cabeça, no exato segundo em que Ignisvra explodiu em uma supernova contida, uma onda de fogo branco que vaporizou a névoa fria e transformou os assassinos em silhuetas de cinzas instantâneas. A onda de choque térmica passou, deixando para trás um silêncio crepitante e o cheiro pungente de ozônio e carne queimada. Betinho abriu os olhos, tossindo cinzas. Ele esperava estar morto, vaporizado pela fúria de uma estrela anã despertando a centímetros de seu nariz. Em vez disso, ele estava cercado por uma cúpula translúcida de energia laranja, um casulo protetor que Ignis havia tecido instintivamente ao redor dele no milissegundo antes da detonação. Do lado de fora da barreira, a sala do trono não existia mais como antes. As paredes haviam derretido, escorrendo como cera de vela, e os corpos dos assassinos eram apenas sombras negras gravadas no chão liquefeito. O ar ainda tremeluzia com o calor residual, mas dentro da bolha, a temperatura era suportável, quase um abraço. A cúpula se dissolveu em faíscas quando Ignisvra se aproximou. Ela não era mais a figura sólida de rocha e magma. Ela era pura luz branca, cegante e majestosa, flutuando a alguns centímetros do chão destruído. Sua forma estava instável, vibrando com o excesso de poder que ela havia liberado. Ela olhou para baixo para o pequeno humano encolhido no chão, com a roupa chamuscada e o rosto coberto de fuligem. Pela primeira vez na história de sua espécie, uma matriarca Piravocan sentiu algo mais forte que a arrogância. Gratidão. A chama dela quase se extinguira no frio, e foi a brasa suja e teimosa daquele ser de água que a manteve acesa. "Você..." A voz dela ecoou na mente de Betinho, não pelos ouvidos, mas diretamente pelo sistema nervoso, uma ressonância psíquica. "Você se jogou na escuridão por mim. Por quê, criatura? Eu sou a morte para sua espécie." Ignis pousou suavemente, o chão sibilando sob seus pés. Ela reduziu seu brilho para um dourado suave, tentando não ferir os olhos dele. Ela estava confusa. A lógica de sobrevivência ditava que ele deveria ter fugido ou se aliado aos assassinos do gelo. O sacrifício altruísta era um conceito estranho para seres que viviam eras sozinhos em núcleos planetários. Betinho tentou se levantar, mas suas pernas falharam. Ele riu uma risada seca e dolorida. "Dona, no rio a gente não deixa ninguém para trás no incêndio, nem mesmo o fogo." Ele apoiou-se nos cotovelos, encarando-a. "E cá entre nós, eu prefiro o calor. O frio dói nos ossos. Você só queima a pele." A honestidade brutal e simples dele desarmou a divindade cósmica mais uma vez. Ele não a via como um monstro ou uma arma. Ele a via como uma força da natureza que precisava, ironicamente, de proteção. Guardas sobreviventes e reforços começaram a invadir as ruínas da câmara, armas em punho, prontos para aniquilar qualquer coisa que se movesse. Quando viram a imperatriz de pé, brilhando mais forte do que nunca, e o humano aos pés dela, vivo, hesitaram. Ignis ergueu a mão parando o avanço. "Ninguém toca nele", ordenou ela, a voz trovejando fisicamente agora. "Ele é isolante térmico aprovado." Era uma piada interna, uma tentativa desajeitada de humor alienígena que fez Betinho sorrir, apesar da dor das queimaduras de frio em seu ombro. Médicos da frota humana que haviam entrado na confusão correram até Betinho com sprays de biogel e macas gravitacionais. Ignis observou com curiosidade clínica enquanto eles tratavam as feridas dele. Ela sentiu uma pontada estranha ao ver a fragilidade do corpo dele. Como era fácil rasgar aquela pele, como era fácil sangrar. E, no entanto, aquele invólucro frágil continha um reator nuclear de coragem. Quando tentaram levá-lo, Betinho segurou a borda da maca. "Espera", ele grunhiu olhando para a imperatriz. "O acordo, a gente tem um acordo."
Ignis aproximou-se, ignorando o pânico dos médicos que viam a temperatura dos seus trajes subir perigosamente. Ela se inclinou, o rosto de fogo a centímetros do rosto suado de Betinho. "Nós temos mais que um acordo, bombeiro", sussurrou ela. "Você reacendeu o sol. O setor de Antares é aliado da Terra, mas com uma condição." A tensão voltou instantaneamente. O que uma deusa do fogo exigiria em troca de uma aliança eterna? "Qual condição?", perguntou Betinho, sentindo o efeito dos analgésicos começar a bater. Ignis sorriu e o calor da sala pareceu se concentrar naquele sorriso. "Você volta. Eu preciso estudar essa sua resistência e preciso de alguém que saiba acender meu cigarro." Betinho soltou uma gargalhada que virou tosse, levantando o polegar num sinal positivo enquanto a maca o levava para longe do inferno que ele havia acabado de conquistar. "Pode deixar, majestade. Eu trago o isqueiro na próxima", gritou ele antes que as portas de emergência se fechassem, deixando a imperatriz sozinha nas ruínas fumegantes de seu trono, tocando o próprio peito onde a mão dele havia pousado, sentindo o fantasma de um calor humano que queimava mais que plasma. Meses se passaram e a lenda do caminhante do fogo se espalhou pelos braços espirais da galáxia. A aliança entre a Terra e o Império Piravocan alterou o equilíbrio de poder no setor. Naves humanas agora tinham permissão para reabastecer em órbitas solares, e a tecnologia de blindagem térmica dos Pira revolucionou a exploração espacial terrestre. Mas a mudança mais drástica foi no Palácio Solar. Onde antes apenas silício e energia podiam entrar, agora havia uma área habitável, uma zona temperada, mantida a 40 graus constantes, um inverno rigoroso para a imperatriz, mas um verão suportável para seu convidado frequente. Betinho, agora reformado e atuando como consultor diplomático especial, um título chique para o único cara que a imperatriz escuta, caminhava pelos corredores de obsidiana com uma nova desenvoltura. Ele usava um traje leve, desenhado com tecidos experimentais que dissipavam calor, mas sempre mantinha a camisa aberta no colarinho. As cicatrizes em seu peito e ombro eram visíveis, marcas rosadas e brilhantes que ele exibia com orgulho, como medalhas ganhas em uma guerra particular. Os guardas de magma agora o saudavam batendo as lanças no chão, um som profundo de respeito rochoso. Ele não era mais o intruso úmido, ele era o portador da centelha. Na sala do trono reconstruída, Ignis Vra aguardava. Ela havia mudado. Sua forma estava mais definida, mais humana em suas proporções, uma mímica subconsciente da forma que a salvou. Ela mantinha um braseiro aceso ao lado do trono, não com plasma, mas com madeira terrestre importada, apenas para sentir o cheiro de fumaça orgânica que a lembrava dele. Quando Betinho entrou, a dinâmica era a de velhos amigos ou talvez de amantes que nunca podiam se tocar plenamente, vivendo numa dança perpétua de aproximação e recuo. "Você está atrasado, Roberto", disse ela, a voz soando como sinos de bronze aquecidos. "A temperatura do meu núcleo oscilou 0,04% esperando por você." Era a maneira dela de dizer que estava ansiosa. Betinho jogou uma caixa de charutos cubanos sobre uma mesa de pedra flutuante, um presente que ele sabia que ela incineraria em segundos apenas para inalar a essência. "Trânsito na órbita de Júpiter, chefa." O pessoal ainda não se acostumou com os seus cargueiros solares ocupando 3 faixas. Ele se sentou nos degraus do trono, perigosamente perto da bainha do vestido de chamas dela. A proximidade era intoxicante. O calor que emanava dela não era mais agressivo, era confortável, como o sol da tarde na praia de Copacabana. Eles passavam horas assim, ele contando histórias sobre a chuva, o mar e o carnaval, ela narrando o nascimento de estrelas e a música das supernovas. Havia uma intimidade intelectual e espiritual que transcendia a barreira física letal entre eles. "Eles me perguntam, sabe?", disse Ignis de repente, olhando para as próprias mãos brilhantes. "Meu conselho de guerra. Eles perguntam por que eu tolero um ser que vive menos que um piscar de olhos meu. Eles dizem que você é efêmero, poeira." A melancolia na voz dela fez o ar pesar. A imortalidade era solitária,
e ela sabia que Betinho envelheceria e morreria enquanto ela permaneceria imutável. Betinho acendeu um charuto com um isqueiro comum, o clique metálico ecoando no salão. Ele tragou e soltou a fumaça para o alto. Diz para eles que a poeira é o que faz o pôr do sol ficar bonito, Ignis. A gente dura pouco, é verdade, mas é por isso que a gente brilha tanto. A gente tem pressa de viver. Ele olhou para ela sorrindo aquele sorriso torto que havia desarmado uma galáxia. E além do mais, quem mais teria a coragem de dizer que você está precisando de um bronzeado? Ignis riu, e o salão se iluminou com cores aurorais. Ela estendeu o dedo tocando a ponta do charuto dele, acendendo-o novamente quando a brasa ameaçou apagar. A conexão elétrica faiscou entre o tabaco e o plasma. Você é impossível, humano. Talvez eu tenha que mantê-lo em estase. Congelá-lo no tempo para que não me deixe. A ameaça era vazia, uma confissão de afeto. Congelar não, majestade, respondeu Betinho, piscando um olho. Eu sou carioca. Se for para me eternizar, que seja no calor do momento. E ali, sob a luz de uma estrela viva e a fumaça de um charuto terrestre, a aliança mais improvável do universo se firmava não em tratados de papel, mas na compreensão mútua de que o fogo e a vida, no fim das contas, eram a mesma coisa, uma luta constante contra o escuro e o frio. Betinho Bombeiro viveu até os 90 anos, morrendo pacificamente em sua cama no Rio de Janeiro, com vista para o mar, mas com o aquecedor ligado no máximo em pleno verão. No dia de sua morte, astrônomos de todo o mundo registraram um fenômeno inexplicável. A estrela Antares pulsou, mudando de cor por 1 minuto inteiro, como se um coração cósmico tivesse falhado uma batida. No Palácio Solar, o trono permaneceu vazio por um ciclo inteiro, as chamas da imperatriz reduzidas a um brilho silencioso de luto. No centro da capital dos Piravocan, onde o magma corre livre como rios, ergue-se hoje uma estátua impossível. Não é feita de energia, mas de carbono cristalizado e diamante negro, materiais que resistem ao calor eterno. A estátua retrata um humano pequeno, com um uniforme desabotoado e um objeto cilíndrico na mão estendida, oferecendo fogo a uma deusa invisível. Abaixo da figura, gravado em runas de fogo que nunca se apagam, está o epitáfio que a própria imperatriz escreveu, um aviso e uma homenagem para todas as eras futuras. Aqui jaz aquele que tocou o sol e não se queimou, a prova de que a carne é fraca, mas o espírito é a prova de fogo. Cuidado com os humanos, eles carregam o inferno no sangue e o paraíso no sorriso.